Pois é, estou de volta. Olá, eu sou o Pedro e hoje vamos falar de um tema que tem sido bastante discutido nos últimos tempos, que é a questão do jejum intermitente, bem como de um novo estudo que foi publicado recentemente. Então, para quem não sabe, o jejum intermitente é basicamente uma ideologia de dieta que envolve períodos com pouca ou nenhuma ingestão calórica, alternado com períodos com ingestão moderada. Ou seja, temos períodos de jejum e temos períodos em que nos alimentamos. Dentro do jejum intermitente existem vários tipos, no entanto, aquele que é mais usual é a alimentação com restrição de tempo, onde fazem jejum por 16 a 20 horas e dispõem de um período de 4 a 8 horas para se alimentarem. A questão é, será que o jejum é vantajoso? Então, para efeitos de perda de peso, é realmente uma estratégia viável, uma vez que ao dispor de um tempo limitado para comer, será mais fácil comer menos e dessa forma ingerir menos calorias e conseguir garantir um déficit calórico. Ou seja, um balanço energético negativo, ou seja, ingerir menos calorias que aquelas que gastam. No entanto, este cenário pode ser variável de pessoa para pessoa, uma vez que temos estudos em que eles retiraram o pequeno almoço e as pessoas perderam peso, e temos outros estudos em que eles retiraram o pequeno almoço e isso não aconteceu. Se vão compensar essa restrição de tempo com refeições mais calóricas, não vão perder peso. Balanço energético é uma verdade absoluta, independentemente se fazem jejum ou não. Então, se querem perder peso, têm que garantir déficit calórico por tempo suficiente até que ocorram alterações. Não existe outra forma de perder peso e não existe nada de mágico à volta do jejum. Muitas pessoas defendem que o benefício do jejum não é propriamente para perder peso, mas sim para saúde e longevidade. E isto em teoria é muito lindo, não é? Mas na prática não é bem assim, sendo que neste momento não existe evidência científica nesse sentido. Os benefícios ligados em termos de saúde ao jejum são explicados pela restrição calórica e perda de peso e não propriamente o jejum em si. É altamente questionável se os benefícios ligados ao jejum são explicados por mecanismos que não associados à perda de peso. Inclusive, isso foi referenciado em alguns estudos. Quando falamos em longevidade, a maioria dos estudos foram feitos em modelos animais, mais propriamente em ratos. E os poucos que temos feitos em humanos são estudos observacionais. Envelhecimento e longevidade é algo que é multifatorial. Nós não podemos dizer que porque uma determinada população faz jejum e vive mais tempo, que eles vivem mais tempo por causa do jejum. Até porque, se formos a analisar, muito provavelmente esta população é mais ativa, tem mais cuidados a nível alimentar, não tem dificuldades em manter o seu peso mais ou menos constante ao longo do tempo, então tudo isso é muito mais determinante do que propriamente o jejum. Quem vos disser o contrário neste momento, muito possivelmente ganha algo com isso. Neste momento simplesmente não existe evidência científica. Não sabemos sequer qual seria a magnitude de benefício de fazer o jejum, e em que tipo de protocolo, e em que duração, e por quanto tempo. E, como disse anteriormente, não podemos extrapolar informação dada em modelos animais para humanos. Curiosamente, recentemente foi publicado um estudo com cerca de 116 adultos com excesso de peso, com o objetivo de avaliar o efeito do jejum em termos de perda de peso e marcadores de risco metabólico. Ou seja, foi avaliada a pressão arterial, glicose no sangue, insulina, entre outros. É preciso dizer também que eles não tiveram uma prescrição alimentar, ou seja, não lhes foi dito o que é que deviam comer e em que quantidade. Só lhes foi transmitido quando é que deveriam comer. A ideia seria aproximar ao máximo a um caso realista. No final, um dos investigadores, Ethan Weiss, que curiosamente era um apologista de jejum intermitente e que fazia há cerca de 7 anos, ficou tão surpreendido com os resultados que deixou de fazer jejum. Não houve uma diferença que fosse estatisticamente relevante entre os grupos, seja para perda de peso ou em termos de saúde. O que levou a crer que afinal o jejum não nos oferece uma vantagem metabólica como muita gente quer fazer crer. De facto, e de uma forma curiosa, o grupo que fez jejum acabou por perder mais massa magra que o grupo que não fez jejum, que não é de todo aquilo que nós queremos quando estamos a perder peso. Mais uma vez, este estudo vem a testar que afinal o jejum não é uma estratégia superior. Não é mágico, não faz milagres, e a sua adesão será altamente dependente de pessoa para pessoa. Se é uma estratégia que se enquadra na vossa vida, na vossa rotina, na vossa preferência pessoal, go for it!
Caso contrário, não faz qualquer sentido seguir esta ideologia de dieta tentando alcançar o benefício que simplesmente não existe. Pelo menos com a evidência que temos atualmente. Em relação à massa magra e mesmo em termos de hipertrofia, irei falar num próximo vídeo, que será a parte 2, sobre o jejum, por isso estejam atentos que será muito interessante. E já sabem, e como já estão habituados, todos os estudos onde baseei para fazer este vídeo serão deixados lá em baixo. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, por favor deixem nos comentários. Já sabem, deixem like, subscrevam e ativem o sininho, que é muito importante. Hold up.